Os que acreditam que existem estruturas antigas, localizadas em áreas que você nunca imaginaria, incluindo o local mais inóspito da Terra, a Antártica. A Antártida pode parecer um dos lugares mais inóspitos do planeta, mas não se engane. Muitos acreditam que esse continente gelado é desinteressante, coberto apenas por neve e quase sem vida. Mas neste vídeo vou mostrar que há muito mais por trás das geleiras eternas da Antártida. Prepare-se para descobrir os segredos fascinantes que esse território esconde. Aproveite e boa diversão! Notícias sobre a queda de meteoritos na Terra sempre geram medo, mas poucos sabem que isso é bastante comum na Antártida. Recentemente, um grupo de cientistas do Field Museum e da Universidade de Chicago fez uma descoberta impressionante. Encontraram 5 meteoritos nos territórios congelados, sendo que um deles pesava quase 8 quilos. Isso é surpreendente, considerando que, entre os mais de 45 mil meteoritos já encontrados, apenas 100 possuem um tamanho tão grande. A Antártida é o lugar ideal para encontrar meteoritos. O clima seco reduz a erosão dos detritos espaciais e o solo branco e nevado facilita a identificação. Por isso, cientistas estão constantemente realizando pesquisas nessa região. O meteorito encontrado foi enviado ao Instituto Real Belga de Ciências Naturais e amostras desse tamanho são extremamente valiosas para os cientistas que buscam respostas sobre a origem do nosso universo. Em 2011, um grupo de pesquisadores fez uma descoberta surpreendente nas neves da Antártida, um fóssil do tamanho de uma bola de futebol, com formato oval e alongado. Sem entender o que era, os cientistas apelidaram o objeto de Algo, em homenagem ao filme de 1982. Após uma análise detalhada no Museu Nacional de História Natural em Santiago, foi revelado que se tratava do ovo mais antigo de um mosasauro, um enorme lagarto marinho que viveu há mais de 68 milhões de anos. Essa descoberta é incrível, pois é o único ovo de mosasauro encontrado até hoje e um dos maiores entre todos os dinossauros, superado apenas pelo ovo da extinta ave-elefante de Madagascar. O que chamou a atenção dos cientistas foi a estrutura macia da casca do ovo, composta quase inteiramente por membranas, o que a torna extremamente frágil e fácil de se desintegrar. Por conta disso, acreditava-se que a fossilização de ovos moles era praticamente impossível, mas essa descoberta veio para derrubar essa teoria. Além disso, os cientistas pensavam que os mosassauros não botavam ovos, porém, o tamanho e a espessura da casca desse ovo indicam que o filhote já estava pronto para nascer assim que a fêmea o colocava. Ou seja, o mosassauro nascia completamente desenvolvido e viável. Essa descoberta se tornou um marco importante para a ciência, pois trata-se de um ovo verdadeiramente único que oferece informações inéditas sobre a reprodução dos mosassauros. Em 2020, enquanto estudavam fósseis de dinossauros na Cordilheira Whitmar, paleontólogos fizeram uma descoberta surpreendente. Ao invés de encontrarem vestígios de animais extintos, eles se depararam com algo que chocou tanto a comunidade científica quanto o público. Descobriram fósseis que datam de cerca de 600 milhões de anos, um período em que nem mesmo os dinossauros existiam na Terra. O mais surpreendente foi que, ao analisarem esses fósseis, os cientistas encontraram minúsculos esqueletos humanos com cerca de 30 centímetros de altura. Isso sugere que, muito antes dos dinossauros, pequenas criaturas com estrutura esquelética semelhante à humana poderiam ter habitado a região da Cordilheira Whitmar. Os ufólogos logo apontaram essa descoberta como uma prova concreta da existência de civilizações extraterrestres. No entanto, os cientistas estão sendo cautelosos e preferem não tirar conclusões precipitadas, continuando a investigar os restos encontrados. Talvez futuras expedições à Antártida possam revelar mais sobre a história oculta do nosso planeta. Em 1912, o explorador polar britânico Robert Scott e sua equipe embarcaram em uma expedição para explorar as terras inóspitas da Antártida. Infelizmente, a tripulação não estava preparada para as duras condições e apenas alguns membros conseguiram retornar vivos. Aqueles que voltaram trouxeram consigo fotografias exclusivas. A maioria dessas imagens foi classificada e ainda permanece nos arquivos britânicos, mas algumas delas acabaram vazando na internet, sendo publicadas no controverso
controverso site BitChute em 2022. Entre as fotos vazadas, há imagens do navio da expedição e outras que nos fazem questionar se a Antártida sempre foi como a conhecemos. As fotografias mostram estruturas incríveis que lembram pirâmides egípcias, sugerindo que há muito tempo uma civilização desconhecida habitou essas terras geladas. As imagens também incluem criaturas estranhas, supostamente habitantes da Antártida em tempos remotos. Mas, se essas fotos são realmente autênticas, onde foi parar essa raça misteriosa e todas as estruturas que construíram? A Antártida parece esconder muitos segredos que a ciência ainda precisa desvendar. Curiosamente, a Antártida, aparentemente desconectada da política mundial, também guarda surpresas nesse campo. Em meio à vastidão coberta de neve, existe um busto de Lenin, erguido pelos exploradores polares soviéticos em 1958, lembrando-nos que até nas partes mais remotas do planeta, a história e a política deixaram sua marca. Exploradores polares liderados por Evgeny Tolstikov chegaram à Antártida com uma missão audaciosa. Durante 6 meses, 4 integrantes da equipe viveram em uma estação especialmente equipada. Decididos a deixar uma marca na história, eles construíram um parapeito elevado no telhado da estação e instalaram um busto de Lenin voltado para Moscou. Hoje, a estação está quase totalmente soterrada pela neve, mas o busto de Lenin ainda se destaca sobre a vasta imensidão da Antártida. Assim, a equipe soviética conseguiu criar um monumento no lugar mais remoto do planeta, que se tornou um ponto de referência, atraindo visitantes e expedições do mundo todo que não perdem a oportunidade de tirar fotos ao lado dessa relíquia. Com o avanço da tecnologia, especialmente nos últimos 100 anos, agora podemos explorar virtualmente os lugares mais inóspitos do mundo. Através do Google Maps, internautas começaram a desvendar os mistérios da Antártida, e foi em uma das ilhas adjacentes ao continente que uma descoberta intrigante foi feita, uma caverna misteriosa. Segundo as medições feitas pelos usuários, a entrada da caverna possui impressionantes 22,5 metros de altura e cerca de 76 metros de largura, grande o suficiente para abrigar um avião de passageiros. Além disso, na entrada há uma estrutura semelhante a uma escada, cujas proporções sugerem que foi projetada para seres gigantes. O formato perfeitamente redondo da entrada levanta ainda mais suspeitas. Cientistas acreditam que a caverna não seja um fenômeno natural, mas sim o resultado de uma atividade artificial. A grande questão que permanece é: quem ou o que teria criado essa estrutura? Alguns especulam que a caverna seria a entrada para a lendária Terra Oca, onde supostamente vivem civilizações desconhecidas. Outros acreditam que pode ser uma obra das civilizações antigas, deixando em aberto mais um mistério da Antártida. Essa caverna permanece envolta em mistério e, quem sabe, em breve possamos desvendar seus segredos. É difícil imaginar que na Antártida existam locais onde a temperatura ultrapassa os 20 graus Celsius, mas isso é uma realidade. Em 2017, cientistas da Australian National University divulgaram suas pesquisas sobre cavernas em torno do vulcão ativo Erebus. O vapor quente que emana do vulcão cria áreas descongeladas no gelo, onde as temperaturas podem atingir impressionantes 25 graus Celsius. Essas condições, surpreendentemente amenas, são ideais para a existência de vida. Por isso, os pesquisadores estão se preparando para novas expedições, com o objetivo de explorar a biodiversidade da Antártida em detalhes. Não está descartada a possibilidade de que, sob o gelo espesso, estejam ocultos micro-organismos, plantas e até animais ainda desconhecidos. Alguns anos atrás, algo absolutamente surpreendente e chocante foi descoberto na Antártida. Em 2014, na região do Permafrost, foram encontrados 3 crânios estranhamente alongados. À primeira vista, poderiam ser apenas os restos de viajantes que pereceram nas condições adversas do continente, mas a forma incomum desses crânios chamou a atenção. Crânios alongados semelhantes já foram encontrados em outras regiões, como no Egito e na América do Sul, sendo que a maior concentração desses restos foi descoberta na Península de Paracas, no Peru, em 1928. O arqueólogo peruano Júlio Tello encontrou um cemitério com 300 crânios alongados, datados de aproximadamente 3.000 anos. Os restos humanos incomuns descobertos na Antártida sugerem que, no passado distante, essa região poderia ter sido habitada por uma
civilização desconhecida, reforçando a ideia de que há milhares de anos o permafrost talvez não dominasse essa parte do mundo. Estamos acostumados a pensar que a Antártida sempre foi coberta por gelo eterno. No entanto, muitos geólogos acreditam que as camadas de gelo desse continente começaram a se formar há cerca de 34 milhões de anos. Embora essa região tenha sido sempre mais fria do que o restante do planeta, há evidências que sugerem que, em algum momento, essas terras foram adequadas para a vida. Recentemente, durante estudos nas encostas congeladas das montanhas transantárticas, o paleoecologista Eric Goldbranson e o geólogo John Isbell descobriram vestígios de um passado verdejante na Antártida. Eles encontraram 13 amostras de restos de árvores, incluindo raízes e até folhas, que datam de cerca de 260 milhões de anos. Essas descobertas forneceram provas de que, no final do período Permiano, a Antártida era coberta por florestas exuberantes. Hoje, os cientistas acreditam que a extinção dessas florestas foi causada por um aumento maciço de gases de efeito estufa na atmosfera. Essas descobertas estão ajudando os pesquisadores a entender melhor o que aconteceu nessas terras antes que o inverno eterno tomasse conta. Curiosamente, até mesmo os mosquitos conseguem sobreviver na Antártida. Embora pareça impossível para insetos sobreviverem em condições tão extremas, onde os répteis de sangue frio não conseguem obter calor suficiente, esses pequenos sobreviventes desafiam as probabilidades. Além disso, o continente tem uma camada de ozônio muito fina, o que expõe todos os seres vivos a uma intensa radiação ultravioleta, outro fator que torna a sobrevivência na Antártida ainda mais desafiadora para os insetos. Surpreendentemente, os mosquitos da Antártida, conhecidos como mosquitos belgas, adaptaram-se às duras condições desse continente e têm sobrevivido ali por mais de 30 milhões de anos. Esses insetos passaram por um processo evolutivo fascinante, perderam suas asas ao longo do tempo e desenvolveram a habilidade de se agrupar para se manterem aquecidos. Além disso, eles produzem substâncias químicas específicas que protegem suas células dos danos causados pelo frio extremo, permitindo que suportem até mesmo as temperaturas mais baixas. O ciclo de vida dos mosquitos antárticos também evoluiu para enfrentar essas condições severas. Os adultos vivem apenas de 7 a 10 dias, mas suas larvas podem permanecer viáveis por até 2 anos, prontas para se transformarem em novos indivíduos quando as condições forem adequadas. Com um corpo que não excede 7 milímetros de comprimento, esses mosquitos são os maiores habitantes terrestres da Antártida, superando até mesmo os pinguins e outros animais que passam a maior parte do tempo na água. O segredo de sua resistência a essas condições extremas pode estar no fato de que possuem o menor genoma de todos os insetos conhecidos, tornando-os verdadeiramente únicos. No entanto, mesmo os animais mais adaptados à vida na Antártida enfrentam desafios. Em 2016, um grupo de cientistas chineses descobriu um cemitério de pinguins, Adelie, na costa da Antártida Oriental, onde centenas de aves mumificadas foram encontradas sob uma camada de neve. Os cientistas acreditam que, entre 750 e 200 anos atrás, anomalias climáticas extremas com grandes volumes de precipitação resultaram na morte em massa desses pinguins. No entanto, alguns acreditam que a mumificação dos pinguins ocorreu de maneira não natural, sugerindo a possível intervenção de antigas civilizações que teriam habitado a Antártida no passado. Embora essa teoria seja frequentemente envolta em misticismo, os cientistas a rejeitam, continuando suas pesquisas para descobrir a verdadeira razão por trás desses achados. Enquanto isso, novas espécies de flora e fauna continuam sendo descobertas nas remotas e inóspitas regiões do continente, muitas das quais permanecem pouco estudadas devido à dificuldade de acesso. Entre essas criaturas únicas está o poliqueta da Antártida, uma espécie que, à primeira vista, parece um monstro alienígena com suas cerdas douradas brilhantes, usadas tanto para locomoção quanto para defesa. Apesar de sua aparência intrigante, o aspecto mais surpreendente do poliqueta é sua boca,
boca, que parece ser a cabeça, mas na verdade é sua faringe, que pode se estender até 2 centímetros. Esses vermes podem crescer entre 20 e 30 centímetros de comprimento e vivem nas águas profundas da Antártida, a mais de 600 metros de profundidade, o que os torna pouco estudados. Outro verme igualmente fascinante, embora encontrado em águas mais quentes, é o bobbit, que pode atingir até 3 metros de comprimento e é conhecido por sua aparência hipnotizante devido à sua concha de madrepérola. No entanto, ao observar como ele caça, você provavelmente preferiria manter distância. A Antártida foi oficialmente descoberta por navegadores russos em 1820, mas há indícios de que humanos poderiam ter visitado o continente séculos antes. Um exemplo intrigante é o mapa de Piri Reis, descoberto em 1929 no Palácio de Topkapi, na Turquia. Piri Reis, um almirante turco e entusiasta da cartografia, criou um mapa em 1513 que exibia com precisão locais como as Ilhas dos Açores, as Canárias, as Ilhas Atlânticas, o Japão e até a Antártida. Curiosamente, Piri Reis nunca visitou esses lugares, baseando-se em mapas antigos que encontrou, levantando ainda mais questões sobre a verdadeira história da exploração humana na Antártida. As imagens intrigaram ainda mais os cientistas pelo fato de a costa da Antártida estar representada sem gelo. O professor Charles Hepkuda, da Universidade de New Hampshire, afirmou nunca ter visto algo semelhante, o que o levou a especular que navegadores antigos teriam mapeado a Antártida antes que o inverno eterno começasse a dominar, possivelmente há mais de 6.000 anos. Ele também sugeriu que tal precisão só poderia ter sido alcançada com uma visão aérea do continente, algo inimaginável naquela época. Esse detalhe tornou o mapa de Piri Reis alvo de inúmeras controvérsias e especulações, com alguns acreditando que foi criado por uma civilização antiga e avançada, enquanto outros não descartam a hipótese de envolvimento extraterrestre. Falando em descobertas fascinantes, no mundo existem mais de 100.000 espécies de fungos, e o patologista vegetal Robert Blanchett, da Universidade de Minnesota, fez uma descoberta surpreendente ao encontrar 3 novas variedades em um lugar improvável, a Antártida. Apesar do frio extremo, que geralmente extermina micro-organismos, esses fungos conseguiram se adaptar ao ambiente inóspito. Blanchett fez essa descoberta enquanto estudava objetos em cabanas de madeira construídas pelos lendários exploradores britânicos Ernest Shackleton e Robert Scott no início do século XX. Essas cabanas são alguns dos poucos edifícios que sobreviveram ao tempo das primeiras expedições à Antártida. Exploradores da Nova Zelândia, ao utilizarem essas cabanas durante suas missões, notaram manchas pretas em caixas de madeira. As amostras foram enviadas ao laboratório de Blanchett, onde ele iniciou sua pesquisa revolucionária, e uma descoberta fascinante surgiu quando Blanchett identificou 3 espécies distintas de fungos, uma das quais se desenvolve em caixas de combustível. Essa descoberta gerou grande interesse entre os fitopatólogos, pois essas espécies podem ajudar a combater a poluição por óleo em corpos d'água ao redor do mundo. Agora, falando em mistérios, você sabia que na Antártida a bússola se comporta de forma bastante peculiar? Em lugares onde a orientação é crucial, como a Antártida, a bússola pode causar uma verdadeira sensação de pânico. Imagine estar no meio do gelo interminável, tirando a bússola do bolso e vendo a agulha girar descontroladamente. Isso acontece porque os polos geográficos e magnéticos da Terra não coincidem. Enquanto o polo norte geográfico está no norte e o polo sul no sul, os polos magnéticos estão sempre se movendo. Atualmente, o polo sul magnético está perto da borda da Antártida. A agulha da bússola, que é um ímã, alinha-se com as linhas do campo magnético da Terra. Nos polos magnéticos, essas linhas de força se tornam verticais, o que faz com que a agulha da bússola se comporte de maneira confusa e ineficaz. Portanto, nas regiões polares, a bússola pode não funcionar como o esperado, tornando a navegação ainda mais desafiadora e misteriosa. A interação complexa entre o campo magnético e o design da bússola só adiciona uma camada de enigma à já intrigante Antártida. E aí, você também ficou boquiaberto com essas descobertas surpreendentes?
A Antártida continua a revelar seus segredos mais profundos e a desafiar nossa compreensão do mundo. Se você gostou do vídeo e quer continuar explorando os mistérios mais intrigantes do nosso planeta, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fique atento, pois o desconhecido está sempre à espreita e nós estaremos aqui para desvendá-lo. Até o próximo mistério!